Bom dia. O tema da nossa aula de hoje é lipídios, tá? Nós vamos ver, vocês já ouviram muito falar, eu acredito, nessa palavra colesterol, né? Então, nós vamos ver se esse colesterol, ele tem importância, ele tem uma certa importância. Qual é a importância do colesterol para os animais? Porque o colesterol é um tipo de lipídio, né? E os lipídios, assim como os carboidratos, eles são fontes de energia, tá? Então, o ser humano utiliza como fonte de energia os lipídios, né? E os carboidratos, tá? Então, a principal característica dos lipídios é a sua insolubilidade em água, ou seja, os lipídios são as gorduras, né, os óleos e as gorduras, e são insolúveis em água, certo? Então vamos ver a composição e a classificação dos lipídios que está na página 217 do livro de vocês. Então, como que eu vou reconhecer os lipídios, né? Pela a sua constituição química. Então, quais são os átomos que eu vou encontrar constituindo a molécula de lipídio? Eu vou encontrar, logicamente, como lipídio é uma substância orgânica, o carbono, o hidrogênio e, numa proporção bem menor, o oxigênio e também o nitrogênio, o fósforo e o enxofre em alguns casos, tá? Quais são os principais tipos de lipídios? São os glicerídeos, as ceras, os fosfolipídios, os carotenoides e os esteroides, tá ok? Então, os lipídios, eles são classificados em dois grandes grupos, né? Que são lipídios com ácidos graxos e os lipídios sem ácidos graxos, tá? Então, o que são esses ácidos graxos? São moléculas formadas por longas cadeias de carbono, tá ok? Com um grupo carboxílica na extremidade, tá bom? Então, como eu falei para vocês, existem os lipídios com ácidos graxos, né? Quais são eles? Quais são eles? São os glicerídeos, as ceras e os fosfolipídios. Repetindo, os glicerídeos, as ceras e os fosfolipídios, tá ok? Quem são os glicerídeos? Quem são os glicerídeos? São aqueles formados por uma combinação de até 3 longas moléculas de ácidos graxos, com uma molécula de glicerol, que no caso é o álcool. Exemplo de glicerídeos: as gorduras animais, tá? E os óleos vegetais, ok? Então, por exemplo, a gordura do porco. Eu tô dando exemplo do porco, mas é dos animais em geral, né? E os óleos vegetais, óleo de girassol, óleo de coco, óleo de amêndoa, são exemplos, né, de glicerídeos, tá ok? Ou seja, são aqueles que têm até 3 longas moléculas de ácidos graxos, tá ok? Então, são os glicerídeos. E as ceras, como são constituídas as ceras? As moléculas, né, de ácidos graxos, elas são unidas e a molécula de álcool diferente do glicerol. As substâncias, eu vou dar um exemplo de ceras. Acredito que vocês já conhecem, já viram cera na superfície foliar, ou seja, na superfície da folha, recobrindo a folha, aquela camada cerosa, esbranquiçada. Aquilo ali são exemplos de ceras,
elas são impermeáveis à água e isso é uma adaptação para que a planta ela não perca água, né? Isso está presente principalmente em plantas de ambientes secos. Então, isso é uma adaptação. Outro exemplo são aquelas ceras produzidas pelas abelhas, né? No caso daqueles favos de mel, são exemplos de ceras. Todas as ceras são impermeáveis. Ah, professora, a cera do ouvido é exemplo? Sim. A cera do ouvido, se você pegar, ela tem essa característica oleosa, ou seja, é justamente também um mecanismo de defesa e proteção do nosso organismo para que a água, né, não entre com facilidade no ouvido, para que algum animalzinho pequeno que queira adentrar pelo nosso ouvido fique preso naquela cera. Então, também é um mecanismo de proteção. Professora, nós temos substâncias oleosas pelo corpo além da cera do ouvido? Temos. No nosso corpo, nós temos distribuído glândulas sebáceas, né? Que libera uma substância oleosa. Também são lipídios. E por aí vai, né, gente? A gente tem vários exemplos. Ok, agora eu vou dar um exemplo de outros lipídios com ácidos graxos, que são os fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles são associados com ácidos graxos e glicerol e são constituídos por longas cadeias lipídicas que formam uma cauda hidrofóbica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o fosfolipídio, tá? Então, você percebe que ele tem essa cabeça aqui. E nós dizemos que essa cabeça ela é hidrofílica. Por que essa cabeça ela é hidrofílica? Porque essa cabeça ela fica em contato com a água, por exemplo, constituindo a membrana celular. Nós temos dupla camada fosfolipídica, onde observe que cada estruturazinha dessa é essa aqui. E aqui é a cabeça hidrofílica, que é a parte que fica em contato com a água de maneira extracelular ou de maneira intracelular. Agora, a cauda do fosfolipídio é hidrofóbica. Perceba que uma cauda, ela se volta para outra cauda. Para quê? Para não ficar em contato com a água, tá? Então, essa palavra fobia significa medo, aversão, e filia significa afinidade, tá? Então, a cabeça tem afinidade, o fosfolipídio tem afinidade com a água, mas a cauda não. Então, a cauda, ela se volta uma para a outra, né? Na constituição da membrana celular, tá ok? E a membrana celular é o que, professora? A membrana celular é aquela camada que envolve a célula, né, e que separa o meio intracelular, ou seja, que está dentro da célula, do meio extracelular, tá? Então, o fosfolipídio é um exemplo de fosfato associado a ácidos graxos e glicerol, tá aqui, ó, o grupo fosfato mais o glicerol, né? E formado aí por as caudas com ácidos graxos, tá ok? Virando aqui na página 218, prestem bastante atenção que agora eu vou falar nos lipídios sem os ácidos graxos, que são os carotenoides e os esteroides, tá? Quem são os carotenoides? Não sei se vocês já viram falar na questão da cenoura, né? Que a cenoura, ela possui, pela sua coloração em si, porque na verdade os carotenoides, eles correspondem a um grupo de pigmentos encontrado em plantas, né? E justamente em plantas que participam do processo da fotossíntese. E geralmente as plantas que possuem aí cor avermelhada, como tomate, né? Cor alaranjada, como a cenoura,
tá ok? E são responsáveis pela produção de algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina A, a vitamina K e a vitamina E. Então, para lembrar, gente, forme a palavrinha AKE, A-K-E, tá? AKE. Então, são essas vitaminas, são exemplos, né, de vitaminas produzidas a partir dos carotenoides, tá ok? Então, lembrar, carotenoide é o quê? São grupos de pigmentos encontrados nos vegetais de que cor? Vermelho ou laranja. Como exemplo, o tomate ou a cenoura. Por isso que é bom a gente comer tomate, por isso que é bom a gente se alimentar de cenoura, porque possui muitos carotenoides, ok? Esteroides. O que são os esteroides? Os esteroides, eles constituem uma ampla variedade de substâncias, entre eles, né, dentro dos esteroides, nós temos o colesterol. Lembra que eu iniciei falando da minha aula, que eu ia falar na aula qual a importância do colesterol? Pois é. O colesterol ele é encontrado em alimentos de origem animal, né? Por exemplo, a manteiga e o leite, tá? E o colesterol, ele pode ser fabricado, sintetizado onde? No fígado de animais, mas também faz parte da constituição da membrana celular, né? Além de ser precursor dos hormônios, né, masculino, como testosterona, né, que é aquele hormônio responsável pelas características sexuais masculinas, e também pelo hormônio progesterona, que é um hormônio feminino que participa do ciclo ovariano mensal e que é muito essencial para a manutenção da gravidez, tá ok? Então, em si, vamos sintetizar a aula de hoje falando sobre as funções dos lipídios, tá? Então, os lipídios, eles desempenham funções como função estrutural, função energética, função protetora, função reguladora e função isolante, né? Professora, os lipídios são responsáveis pela questão da obesidade? Sim, em se dizer que os lipídios são óleos e gorduras, né? E as pessoas engordam muito, adquirindo um alimento com muito óleo e gordura, associado aí também aos carboidratos. Mas nem por isso os lipídios, que são os óleos e as gorduras, eles podem deixar de fazer parte totalmente de nossa dieta, porque vocês vão ver agora a importância desse. Claro que tudo em excesso é prejudicial, tem que haver o quê? A questão do equilíbrio, certo? Então, quais são as funções? Estrutural. Olha, veja só que eu falei no fosfolipídio. Lembra que eu falei que o fosfolipídio constitui a estrutura da membrana celular. Então, é estrutural. E também o colesterol, né? Então, tanto o fosfolipídio como o colesterol são lipídios importantíssimos, falando assim estruturalmente, na constituição da membrana das células. Então, importantíssimo, tá? Outra função importante é a função energética. Bem, nós temos as gorduras, né, e os óleos que eu acabei de mencionar, que armazenam energia e são usados quando há pouca disponibilidade de carboidrato. Então, primeiramente, a energia as células retiram dos carboidratos. Lembra da queima da glicose, que é um carboidrato. Mas quando há ausência desse carboidrato, um mecanismo alternativo para as células é retirar aí das gorduras, né, e dos óleos para
essa energia para o organismo, né? E aí fica armazenado no tecido adiposo, que são naquelas células adiposas, que são chamadas de adipócitos, tá? Dos animais. E também fica armazenado em várias frutas e plantas, tá ok? Então, daí a importância, gente, de não se alimentar excessivamente com alimentos ricos em óleo e gordura, porque vocês já viram aí que vai haver um armazenamento para um caso de necessidade da célula. Então, o problema é que muitas vezes a gente engorda em excesso e principalmente está relacionado ao nosso tipo de alimentação que não é saudável. Quando a gente se alimenta de alimentos ricos em carboidratos, que já seria essencial para as células retirar suas energias, a gente ainda coloca lipídio em cima. Exemplo prático do que eu estou falando. Se você for comer um cuscuz, só o cuscuz em si já forneceria a energia necessária que a célula necessita. Mas, além do cuscuz, o que é que a gente faz? Joga a manteiga em cima, a margarina em cima, que é uma substância oleosa. Então, nessa combinação, a célula retira energia do cuscuz e guarda a energia da manteiga, da margarina. E guarda onde? No tecido adiposo, guarda nas células gordurosas do nosso organismo. E com isso a gente vai adquirindo aquele formato de obesidade, ou seja, engordando em várias partes do nosso corpo. Tudo aquilo ali são reservas guardadas para uma necessidade, tá ok? É como se fosse um banco do nosso organismo. Nosso organismo sempre vai precisar de energia. E se ele não encontrar nos carboidratos, ele retira dos lipídios e tá lá no organismo guardado, distribuído aí no tecido adiposo, tá entendendo? É como se a gente tivesse um outro exemplo, é como se você tivesse dinheiro suficiente para gastar, né? E o que resta você vai guardar por uma necessidade. Então, assim o organismo faz com a questão da energia que ele vai necessitar. Então, a minha analogia aí é que o dinheiro é semelhante aí à energia, que no caso, no nosso organismo, significa energia, significa ATP. ATP é a molécula energética da célula, é como se fosse o dinheiro, tá? Só que o dinheiro a gente usa para comprar várias coisas e o ATP a célula usa para gastar energia, né? Para fornecer energia, para falar, para piscar o olho, para se movimentar, para dançar, para estudar, para fazer diversas atividades no nosso dia a dia. Bem, uma outra função dos lipídios é a função protetora, né? No caso, óleos e ceras, como eu falei para vocês, da cera do ouvido, lembra? Então, a cera do ouvido é uma cobertura protetora. A nossa pele também, quando ela fica oleosa, também é uma cobertura protetora. Nas folhas, como eu falei, aquela cera é uma estrutura protetora. Nas sementes e frutos de planta, né? Nas penas de muitos animais. Vejam que quando a água bate nas penas da ave, praticamente não molha, porque por causa dessa função protetora das ceras que tem nas penas, né, dos animais. E uma outra função é a função reguladora. No caso, os esteroides e os ácidos graxos, modificado constitui muitos hormônios, né, e vitaminas, que regula alguns processos metabólicos. E uma outra função aí é a função isolante. Por exemplo, a gordura, ela funciona como isolante térmico no corpo, tá? Então, quanto mais o animal ele é gordo, aquela gordura ali vai funcionar como isolante térmico,
tá? É como se fosse um revestimento lipídico, envolvendo aí os nervos, agindo aí como isolante elétrico, tá ok? Então, gente, espero que tenham entendido a aula de hoje sobre lipídios. Qualquer dúvida, entre em contato, revejam, façam a leitura para tentar entender, façam as suas anotações e também façam as 4 questões que tem na página 218 para poder fixar mais. Envie a foto para mim, porque tudo está valendo nota, né? Principalmente agora no final do período, do 4º período em que nós estamos. Um abraço a todos e qualquer dúvida, estou à disposição.